Olá, que a paz do Senhor esteja com vocês. Bom, irmãos, esse vídeo eu não fiz uma preparação. Normalmente eu sempre preparo alguma coisa para vocês. É mais um bate-papo ahn, sobre o momento que nós estamos vivendo hoje. Esse vídeo eu quero direcionar para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, não recebeu Cristo como Salvador das suas vidas, que talvez é, tenha preconceito porque ouviu falar e, e tem muito ódio e muito preconceito contra os cristãos, né, contra as pessoas que amam o Senhor. Normalmente as pessoas não, é, têm preconceito pelo aquilo que não conhece. Né? Fala-se muito que os cristãos são preconceituosos e fala-se muito mal dos cristãos. Muitas coisas que nós temos aí na internet de mau testemunho e de coisas ruins que geram evidências, porque a mídia e a internet ela sobrevive de evidência, e o que notícia ruim é o que mais se espalha na internet. Então tudo que é ruim atrai muito as pessoas, né? Tudo que é notícia ruim, violência, as pessoas chamam a atenção das pessoas. Isso é ruim, né? Isso não é bom, porque muitas vezes a nossa percepção de determinadas pessoas ou de grupo de pessoas vem por meio do que aquilo que a gente ouve de ruim, não do que realmente é. E eu nasci num ambiente cristão, cresci num ambiente cristão, e sei que existe sim pessoas que deixam o testemunho elas caem e acabam trazendo um dano para o testemunho, mas eu compreendo também que isso é uma caminhada cristã. E ser cristão não é ser perfeito. Se você é perfeito, você não precisa ser cristão, né? A, a primeira a primeira coisa que as pessoas têm que compreender é: eu sou cristão porque eu sou pecador. Eu não sou cristão porque eu sou uma boa pessoa. Eu sou cristão porque eu sou uma péssima pessoa. Eu busco a Cristo para que Cristo me transforme por meio da tua palavra, por meio do Espírito Santo, por meio do sangue do Cordeiro que me limpa do pecado, né? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, e é sangue por sangue. Então, para eu redimir dos pecados, eu precisava derramar meu sangue. E mesmo assim, como meu sangue é mortal e o pecado é eterno, porque eu peco contra Deus que é eterno, meu sangue não teria eficácia no pagamento do pecado. Então, mesmo que eu entregasse a minha vida pelo meu pecado, a conta, eu não pagaria todas as minhas dívidas, eu ainda estaria devendo para Deus. E Deus, na sua infinita sabedoria e na sua misericórdia, se fez carne, né? Se encarnou em Cristo, e por ele ser eterno, a eficácia do sangue de Deus é eterna e cobre todos os pecados. E isso é maravilhoso. Então, assim, para você compreender isso, é por meio do Espírito, não é compreensão humana. Você não adianta com a mente lógica você compreender isso, porque é do Espírito. É igual você tentar ouvir uma rádio pela televisão. Se você quer ouvir rádio pela televisão, sei lá, vamos falar uma rádio famosa aí, sei lá, eu não conheço muitas rádios, mas enfim, imagine um canal de rádio e um canal de televisão. A TV ela é uma ferramenta, ela é um canal específico para você ver, né? Então a rádio, você não vai ouvir, você não vai ver a rádio, ouvir a rádio na televisão. Por quê? Porque são ferramentas, você precisa do rádio, né? Que é uma ferramenta específica, apropriada para receber os sinais de rádio e pegar o áudio e transmitir esse áudio. E ele precisa estar sintonizado num canal específico. Mesma coisa a televisão. Para eu ver o canal de televisão, eu preciso ter a televisão. Eu não consigo ver televisão no rádio, eu não consigo ver rádio na televisão, certo? Apesar da internet ter mudado um pouco isso,
Mas o que eu quero dizer para você é, eu não consigo ver as coisas de Deus se eu não sintonizo com Deus por meio do Espírito. Se eu não compreendo que o homem é feito de carne, alma e espírito, e que o espírito humano é o canal adequado para se conectar com o Espírito de Deus, e aí você sentir a presença de Deus e compreender quem é Deus, não vai adiantar nada. É a mesma coisa, que Deus, que eu quero que ver Deus, eu quero que Deus se faça. Cara, você não, é canal errado. Deus não fala com as coisas do mundo. Deus fala por meio do Espírito Santo. E para você conectar o Espírito Santo, o seu espírito precisa estar conectado ao Espírito Santo. Você entende? Então, é sobre isso que eu venho falar, que é o ponto primordial do meu canal, é falar como que Deus alcança as pessoas. Então muitas pessoas no mundo estão tentando se conectar a Deus por vários canais, pela alma, né? Que muitas pessoas confundem alma com espírito. Um dia eu vou fazer um vídeo específico detalhando sobre, se você quer um vídeo como esse, eu vou preparar, é um vídeo que não deve ser feito de qualquer forma, mas com muito preparo, para mostrar a vocês o que é corpo, alma e espírito. E tem muitas pessoas que vão buscar o mundo espiritual por meio da alma. E a alma, o poder da alma, busca pelo poder da alma se conectar ao espiritual, pulando a etapa que é o canal adequado, que é o espírito do homem conectado ao Espírito de Deus, por meio de Cristo, com o precioso sangue, cobrindo os pecados que nos permite ter acesso a Deus. Então, e tem muitas pessoas que são ligadas ao ambiente espiritual e vão buscar coisas do mundo espiritual por meio da alma e vão ter acessos ao mundo espiritual de forma inadequada, e vai ter acesso a coisas que não é divinas, que não é de Deus, que são espirituais, mas não são de Deus. Então, o homem ele foi criado literalmente para conviver com Deus. O homem não foi criado para viver uma vida que é hoje, né? Que a pessoa acorda, vai para a escola, depois da escola vai para o trabalho, depois do trabalho tem a família dele e tal, vive essa vida, esse roteiro fechado, único, que muitas vezes parece que não tem propósito algum. E a pessoa vai buscar outras coisas, né? Tem muita gente que vai buscar o quê? O sexo, a prostituição, para satisfazer desejo, aquilo que te falta. Tem outros que vão buscar música, se preencher de muita música, de festa, de bebida, enfim, dinheiro. Você tem o mundo, Satanás, ele vai te dar um cardápio cheio. Tem muita gente que vai buscar a razão, o conhecimento e o materialismo. Então, todas essas coisas elas são disponíveis para o homem. Por quê? Porque o homem tem a necessidade de algo. O ateu, ele vai dizer que Deus não existe e tudo mais. Mas o ateu ele tem uma necessidade tão profunda de conhecimento, que ele busca conhecimento, que as coisas... O verdadeiro ateu, né? Não estou falando aquele ateu de moda, né? Porque acha bonito ser uma pessoa que não crê em nada, né? Estou falando um ateu de verdade, aquele que realmente não acredita em Deus. Ele busca conhecimento para se preencher. Ele busca, né? Ele está ali, quanto mais conhecimento para melhor. Por quê? Porque a necessidade do homem de se preencher por algo. Então, hoje é um dia de carnaval e tem pessoas, provavelmente você que não é cristão, talvez você que esteja aí hoje, que eu estou gravando esse vídeo, talvez você esteja pulando carnaval. E você tá pulando, tá na alegria, tá lá com seus amigos, tá gritando, tá não sei o que, numa festa. E depois dessa festa, depois da bebedeira, vai acabar tudo. E aí você vai vir pro dia normal. E você vai sentir um vazio profundo. E talvez você vai se bater com esse vídeo. E você vai
compreender que você pulou o carnaval, que você teve ali, é, talvez você fez tudo, que usou drogas, se prostituiu, bebeu, ou não fez isso, ou só curtiu as festas, mas você está num vazio, aquilo não te preencheu. E eu vou falar pra você que nada nesse mundo, qualquer coisa que você fizer, você não vai se preencher. Tem muitas pessoas que se matam. A grande maioria das pessoas que eu conheço que tiraram sua vida são pessoas que tinham tudo material: dinheiro, mulheres, carro, homens, tinham tudo, influência, e a maior parte delas que se suicidaram, elas entregaram sua vida porque não tinha razão para viver. E a única coisa que nos dá razão para viver é Cristo, é Deus. E isso é uma coisa que muitas vezes nós não paramos para meditar. O homem ele vai buscar tudo, tudo no mundo para se preencher, para colocar coisas dentro de si, e essas coisas, no final das contas, no fim da sua vida, ele vai entender que, puxa, ainda falta algo. Talvez eu poderia ter dado mais atenção à minha família, talvez eu poderia ter feito isso, talvez eu poderia ter feito aquilo, mas esse sentimento é o sentimento da falta de Deus, é a materialização da falta de Deus. E você tem a oportunidade de ter acesso a esse Deus a qualquer momento. E eu peço para que Deus possa te iluminar, que o Senhor possa te levar a palavra, e que você ouça aqui hoje, possa compreender que Deus está à disposição de te contatar, de você conhecer Cristo, o seu Filho, que é o único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Ele é o único mediador. Eu não preciso do Papa, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um xamã, eu não preciso de um guia espiritual para ter acesso a Deus. Olha que Deus bondoso. Deus ele não criou a gente para sermos alheios ou distantes deles. Ele criou literalmente o homem para estar próximo dele. Quando Deus criou Adão e Eva, todo final de tarde Deus descia dos céus e ia ter com Adão e Eva. O Senhor ia ter com Adão e Eva, conversar com Adão. Deus, olha só, Deus tinha o interesse de conversar todo final de tarde com Adão. Né? Olha só que maravilhoso, né? E provavelmente quando Deus descia, a glória de Deus vinha com ele, óbvio, né? Então o que acontece? E era no entardecer, no anoitecer. Então provavelmente ali durante a noite, Adão estava próximo da glória de Deus. De dia ele tinha o sol, né? E à noite ele tinha a glória de Deus iluminando ele. E isso era precioso para Deus. Deus queria isso. E infelizmente um usurpador tirou o homem da presença de Deus por falta de sabedoria do homem. E hoje a geração desse homem está sem acesso a Deus, buscando se satisfazer com várias outras coisas. Tem um livrinho infantil que eu li muito na minha infância, que chama A Luva Lulu. E que a Luva Lulu, ela era uma luva perdida, que ela estava vazia. E ela andava, né, procurando ser preenchida. E tinha um cachorro, né, ela encontrou um cachorro, o cachorro colocou a mão, só que não cabia. E ela encontrou a galinha colocou a pata. A mão do cachorro é fogo, né? O cachorro colocou a pata, não cabia. A galinha colocou a pata, não cabia. Né? E ele foi passando pelo porco. O porco colocou a pata, não cabia. E a Luva Lulu, ela teve essa jornada dela. E ela, cara, no final ela fica muito triste. Ela fala assim, caramba, ninguém pode me preencher o meu vazio. Nada pode preencher meu vazio. E ela fez toda uma caminhada.
E aí um dia, quando foi o momento, ela encontrou uma criança, um menino. Eu não lembro o nome, se era Pedro o nome da criança, não lembro. E aí a criança colocou a mão na luva Lulu. E quando colocou a mão na luva Lulu, se eu não me engano, ele lavou ela primeiro, tal, e depois colocou a mão nela. E, e ela preencheu. Esse menino, ele representa Cristo, Deus, né? Então, a gente, talvez na nossa caminhada da vida, você vai ter várias coisas, experimentar várias coisas. Você vai experimentar ganhar dinheiro, você vai experimentar é, entrar no mundo espiritual por outros caminhos e pela alma. Você vai buscar pelas festas, pelo sexo, pelas drogas, é, pelo dinheiro. E você vai procurar por vários caminhos se preencher. Você vai viver uma corrida. E você vai chegar no fim dessa vida e vai entender que nada disso te preenche. E talvez você não precise, dependendo da sua idade, você não precise chegar ao seu final da sua vida para você compreender isso, que talvez seja tarde demais. Ah, que você tem um Deus que te fez para você conter este Deus. Para que o seu espírito que tem humano que está aqui, ele é um vaso para conter um espírito maior, algo maior que é o Espírito de Deus. E talvez você esteja nesse vazio, talvez você nem foi pro carnaval, você ficou na sua casa, ficou aí preso, fazendo suas coisas, mexendo no computador, olhando a internet, se preenchendo por um monte de coisa e está sentindo aquele vazio, que falta algo. Por mais que você faça as coisas, talvez você seja bem sucedido e tenha tudo e falta algo. Sinto te dizer que nada do mundo vai te preencher, realmente. Nada, porque nada nos preenche, porque nós não fomos feitos para este mundo. Nós somos feitos para Deus e Deus quer ter esse acesso ao nosso interior. Deus quer estar conosco e nós nos preenchemos com Deus, porque Deus é essa mão que entra em nós e nos preenche. Mas antes de Deus colocar a mão dele dentro de nós, nós precisamos ser limpos. E quem nos limpa é o sangue do seu Filho, é o sangue de Cristo que nos purifica para que Deus possa entrar dentro de nós. Se você não fizer este caminho, essa trajetória, você jamais vai ter acesso a Deus. E não é um caminho, não é algo que, poxa, eu tenho que fazer rituais, eu tenho que fazer isso, aquilo. Não. O primeiro passo é você se arrepender dos seus pecados. Reconhecer que você se distanciou de Deus, que sua natureza é pecaminosa, que você é um homem falho, que você é uma mulher falha. Esse é o primeiro passo. É um reconhecimento. É que eu reconheço Deus, que eu sou um homem pecador, que eu sou falho, que eu preciso de Cristo. Né? Depois, o segundo fato é você reconhecer que Cristo morreu na cruz e ressuscitou para te salvar desses pecados, para te redimir desses pecados. Né? Reconhecer Cristo como seu Salvador. Quando eu reconheço isso, e aí eu dou espaço ao Senhor, eu dou espaço a Cristo, a Deus, e aí esse canal que nos conecta a Deus, ele vai estar limpo, e Deus pode, por meio do Espírito Santo, por meio do sangue do Cordeiro, a gente pode estar diante de Deus e Deus pode falar conosco, nós podemos nos preencher desse Deus maravilhoso e com isso estar na sua presença e ter um preenchimento maravilhoso. Deus poderia se materializar na nossa frente, Deus poderia fazer as coisas do jeito que a gente acha que, nossa mente é material, então eu só acredito em Deus vendo Deus. Então tem pessoas que é assim, talvez você seja dessa forma, mas sinto te dizer que Deus é Deus e não é a gente que se adapta a Ele, ou não é Deus que se adapta a gente, é nós que nos adaptamos a Deus. Não foi Deus que foi feito para nós, fomos nós que fomos feitos para Deus, para conter Deus dentro de nós. E conter Deus, que é o Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, de tudo Deus criou todas as coisas.
esse Deus que é o Deus que quer habitar dentro de nós. E muitas vezes nós rejeitamos esse Deus, nós por não querer compreender, porque nós não queremos nos encaixar nos requisitos que ele determinou, porque na sua sabedoria ele determinou esses requisitos. E quanto mais você se submete a isso, quanto mais você deixa Deus entrar na sua vida da forma correta, por meio do seu filho, por meio do arrependimento, por meio do sangue do Cordeiro, por meio da palavra de Deus, que é a Bíblia, nós somos transformados dia a dia. Essa transformação para quanto mais somos transformados, mais Cristo é dispensado a nós, é entregue a nós. Quanto mais eu sou transformado do Espírito é como eu posso dizer para vocês? É como se Deus vai se revelando aos poucos para nós. E quanto mais eu busco a Ele pelo canal correto, mais esse canal ele vai sendo preparado, mais esse canal vai sendo modelado para que eu receba Deus. E aí eu vou entendendo que eu, Lucas, carne, se Deus se revela totalmente de uma vez só para mim, eu morro. Eu literalmente morro fisicamente. Minha carne, ela não aguentaria esse Deus gigantesco que eu não consigo ver. Então, quando eu deixo Cristo trabalhando demais, ele vai se expandindo, ele vai aos poucos. Deus conhece tanto a sua criação que ele sabe que se ele aparecesse diante de nós agora, materializado, a gente morreria. Nós não suportaremos o Deus, porque Deus é Deus. Cara, não tente conhecer Deus, não tente entender Deus com sua mente, porque é o canal errado. Não, a mente é finita. O finito não cabe o infinito. É simples assim. Não tem como sua mente carnal limitada caber o Deus todo criador dos céus e da terra. Você entendeu? Tem muita gente que fala que é ateu e sendo bem sincero, não estou sendo irônico, mas cara, como é que o finito vai caber infinito, cara? Sua mente é finita, mas tem um canal que é o espírito, que é o nosso espírito, que quando nós permitimos, e cara, é incrível, Deus ele quer que você se humilhe. Não é essa humilhação humana, tipo, é como quando uma pessoa humilha a outra pessoa. Não, isso, você tem que se humilhar. Não é essa humilhação, é o reconhecimento que eu sou pecador, que os meus ancestrais, que eu pequei, que eu peco, mesmo sem querer. Mas infelizmente a natureza pecaminosa está em mim por causa da desobediência do passado dos meus antepassados, que isso me afastou de Deus, porque o propósito de Deus é com o homem. Você entendeu? Aí fala assim, mas foi meus antepassados que erraram, mas o propósito de Deus é com a geração, Deus é muito maior, gente. Deus não pensa no unitário. Deus não é muito maior do que isso, entende? Então você não vai ter acesso a Deus por festas, você não vai ter acesso a Deus por pessoas, você não vai ter acesso a Deus por ritual. Você só vai ter acesso a Deus quando você entender que você é pecador, que você está sujo, que você precisa ser limpo pelo sangue do seu filho, que você reconhecer o seu filho como seu salvador. Aí, cara, e você se entregar ao Senhor. Se você está desanimado com a vida, entristecido, curtiu as festas e não se preencheu, ou não foi para as festas porque você já viu que isso não preenche, não te enche de nada, cara, dê uma oportunidade para Deus dê uma oportunidade para o seu filho amado, para que você possa conhecer o verdadeiro evangelho, não evangelho de CNPJ,
a conhecer a verdadeira igreja, não uma igreja de CNPJ, não é o comércio religioso. Cristo não é religião. Cristo é Deus encarnado. Cristo é o Cordeiro que morreu na cruz para limpar o homem de todo pecado, para que Deus pudesse de novo voltar a ter com o homem comunhão com o homem. E aí você vai fazer, puxa, isso faz sentido, né? E você só vai sentir isso, cara, quando você estiver na presença dele. E não adianta você ir pela sua mente, não adianta você ir pelo conhecimento, não adianta você ir pela razão. Deus não vai estar nessas coisas. Deus vai estar só por meio do Espírito, do seu Espírito, que você vai alcançar a Deus. E aí por isso que muitas pessoas não compreendem, porque tem tanto crente no mundo, tem muitas pessoas que creem em Deus, porque eu não estou falando aquelas que creem, mas não vivem, mas estou falando aquelas que realmente receberam Cristo como seu Salvador e que eles falam que vê Deus, que eles veem Cristo. Por quê? Porque é por meio desse canal. Eu não consigo ver pelos meus ouvidos, eu não consigo ouvir pela minha boca, eu não consigo falar pelo nariz, eu não consigo falar pela boca ou enxergar pela boca. Cada membro tem a sua função. E a função para a gente poder ver Deus é por meio do nosso Espírito. Então é com essa palavra que eu venho dizer que Jesus, que Deus te ama mais do que todas as coisas. Deus ele fez um planejamento absurdo e de uma inteligência, de uma maestria gigante para poder tirar o homem, resgatar o homem que foi sequestrado pelo seu inimigo, pelo nosso acusador, que é Satanás. Satanás tirou o homem da presença de Deus, roubou o homem de Deus, sequestrou o homem, e Deus pagou alto preço para trazer o homem de volta. E só que para sair do cativeiro o homem precisa querer sair do cativeiro, não ter síndrome de Estocolmo. Não sei se é isso. Se não for isso aí, pode escrever aí embaixo. Mas não ame as coisas do mundo, não ame ao ser que sequestrou você de Deus. Não deixe ele te enganar, dizendo que Deus é perverso, que Deus é mau, que Deus não existe, que ele existe. Você foi feito por um propósito, e esse propósito é maravilhoso. E Deus quer falar desse propósito diretamente no seu coração, diretamente no seu espírito, por meio do Espírito de Deus. E você vai ver que isso é maravilhoso. Não é à toa que existe pessoas no mundo inteiro que têm acesso à palavra de Deus, à Bíblia de Deus, e essas pessoas são transformadas. É por isso que muitos lugares proíbem a Bíblia, porque sabe que se a Bíblia, as pessoas têm acesso a ela já vai te transformar. Não precisa de pessoa, não precisa de uma pessoa. Não é eu que transformo você, não é o pastor, não é o padre, não é ninguém que te transforma, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está ali naquela palavra, que talvez você não compreenda, talvez você não vai entender realmente. A palavra de Deus é algo maravilhoso, você só compreende com o Espírito Santo. Tem isso aqui e tal. Se você vai com sua mente, você vai para outro canto, você vai ler aquilo ali vai te levar para um outro caminho. Agora, quando você lê com o Espírito de Deus, rapaz, Deus se revela. E é maravilhoso. E não tem nada melhor do que Deus sendo revelado para você. Então eu quero que você dê uma oportunidade a esse Deus que quer te salvar, que quer ter comunhão com você, que quer ter uma intimidade com você, que quer dar razão à sua vida, que vai preencher você em todos os aspectos. Só basta você permitir que Deus faça isso, que Ele se apresente a você. Então me permita orar para que o Senhor possa entrar na sua vida, entrar no seu lar, e que Ele possa te preencher, que você possa dar uma oportunidade. A palavra de Deus diz que
Deus pede que nós coloquemos Ele à prova. Coloque Deus em prova de coração puro, né? Fala, Senhor, se prove a mim, se mostra, e Ele vai te mostrar. Mas se arrependa, né? Reconheça que você é um pecador, tá bom? Bom, vou orar por você nesse dia para que o Senhor possa te abençoar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigado pelo teu Filho, Senhor, que morreu e ressuscitou, Senhor, para nos limpar, para nos resgatar desse mundo, para nos resgatar da mão de Satanás. Que o seu sangue maravilhoso, seu precioso sangue, Senhor, que nos limpa de todo pecado, que nos lava, Senhor, e nos permite que nós possamos ter comunhão novamente com o Santo Deus, com Deus maravilhoso, com Deus que nos ama, com Deus que faz tudo por nós, um Deus que nos dá o que nós precisamos, não o que nós queremos. Ó Deus Todo-Poderoso, cuida de nós. Senhor, eu oro por essa mulher, por esse homem que está ouvindo essa mensagem agora. Senhor, que o Senhor possa transbordar na vida deles. Senhor, que o Senhor possa enchê-los, Senhor, do Espírito, para que eles possam, Senhor, se arrepender do pecado, para que eles possam conhecer o Senhor, para que eles usem o canal adequado, Senhor, para receber o Senhor, não o canal da mente, não o canal do conhecimento, Senhor, que eles não vão conseguir encontrar o Senhor, muito menos, Senhor, o canal da alma, Senhor, que vai abrir portas que no mundo espiritual que não são que não é a porta do Senhor, mas por meio do Espírito dele, Senhor, que eles possam alcançar o seu Espírito Santo e ter compreensão, Senhor, e que eles possam ter acesso ao Senhor. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor possa abençoar a vida deles. Senhor, que o Senhor possa tirar tudo que é ruim, tudo que não provém do Senhor, tudo que não é o desejo do Senhor na vida deles. Senhor, salva essas pessoas. Que o Senhor possa alcançá-lo e transbordar, encher o Senhor da tua alegria, da tua longanimidade, da tua felicidade que é maravilhosa. Que Deus possa te abençoar e o Senhor possa te alcançar de alguma forma. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser, se inscreva, ouvir mensagens como essa, pode se inscrever no nosso canal. Aqui a gente fala sobre arrependimento, sobre a vinda de Cristo e sobre andar no caminho do Senhor. Espero que você nos siga, né? A ideia aqui é falar desse evangelho, do evangelho do reino que Cristo trouxe para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.